Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao culto ao nosso Deus, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 84, e assim iniciaremos o nosso culto de adoração ao Senhor. Salmo 84. Saudades do templo. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Salmo número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é gostoso a gente sentir vontade de vir à casa do Senhor. Como é bom estarmos juntos, reunidos em adoração ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos fazer uma oração de louvor a Deus. Em seguida, estaremos cantando alguns corinhos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós bendizemos o teu santo nome. Iniciamos, ó Deus, mais um ano. Queremos, ó Deus, te pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu cuidado para conosco. Ó Deus, nós que somos falhos, imperfeitos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e receba, Senhor, a nossa adoração, mesmo vindo de pessoas falhas, imperfeitas e fracas, ó Deus, que dependem do Senhor, ó Pai, e reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência do Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos dê um coração sempre grato ao Senhor e alegres, ó Deus, por estarmos vivos e podemos, ó Deus, expressar a nossa adoração ao Senhor através dos cânticos, através da leitura da Tua Palavra e de orações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém, ó Deus. Vamos cantar aquele corinho, bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus santo nome. Tempo para
nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Louvemos ainda ao nosso Deus com o cântico ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Nesse momento teremos a oportunidade, então, de confessar diante do Senhor, cada um de nós, individualmente, diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Cada um de nós sabe naquilo que tem errado e naquilo que tem desagradado ao Senhor. E em seguida, eu quero pedir ao presbítero irmão José que nos dirija a Deus em uma oração audível, logo após a oração silenciosa.
Amém, Deus. Amém, irmãos. Nós vamos entoar o hino de número 71, que também nos fala sobre perdão, né, pedido de perdão ao Senhor. Hino número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firmei no meu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. E assim seja, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe os nossos pecados. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Enquanto cantamos o hino de número 62, teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hino de número 62. Te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho
água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos em que pudemos louvar ao Senhor com cânticos. E agora, Senhor Deus, onde vamos louvar ao Senhor ouvindo a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para que possamos concentrar, ó Deus, na leitura e na pregação da Tua palavra, deixando lá fora nossas preocupações, o nosso dia a dia, que possamos, ó Deus, nos enchermos, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, nos alimentarmos dela, para que tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana animada, Senhor Deus, mesmo com um momento tão difícil que estamos passando, Senhor Deus. O Senhor nos ajude a ter alegria no nosso coração de te servir, de te buscar. Quero te pedir que o Senhor abençoe o teu servo, que ele fale não dele, Senhor, mas vindo do Senhor, para que saiamos daqui edificados, ó Deus, pela Tua palavra, que o Senhor edifique também a vida do Teu servo, o coração dele, a mente dele, que ele saia também animado para continuar, Senhor Deus, pregando a Tua palavra, animado, ó Deus, para continuar te servindo, como ele tem feito até aqui. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler dos verso 15 até o verso 20. Deuteronômio 30, verso 15 até o 20. O título do texto é A Vida ou a Morte. Diz assim a palavra de Deus: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverá e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade,
para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Nós já oramos, né? Irmãos, esse texto aqui está numa fase da vida do povo de Israel, quando eles estão para entrar na terra prometida, né? Então, o capítulo 28 aqui é a proposta de Deus, as bênçãos de Deus, decorrentes da obediência a Deus, está aqui no início do capítulo 28, e na sequência os castigos que Deus promete por causa da desobediência do povo de Israel. E quando chega aqui, Moisés, mais uma vez, né, por ordem de Deus, desafia o povo a buscar a vida e não a morte. Por isso ele vê que proponho hoje, verso 15, a vida e o bem, a morte e o mal. E Deus explica que se eles guardarem os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, né, levarem Deus a sério, não se desviar dos seus caminhos, esse povo haverá de ser abençoado na terra que Deus vai dar a eles, é Deus quem dá a terra. Mas se eles inclinarem para outros deuses, se desviarem dos mandamentos de Deus, Deus está prometendo que eles também vão sofrer, né? E como a gente conhece a história, a gente sabe que infelizmente o povo por um tempo permaneceu, mas depois desobedeceram a Deus, né? E o castigo veio. Eu quero chamar a atenção dos irmãos especialmente para o verso 20, onde Deus fala aqui a respeito de 3 comportamentos que o povo deveria ter em relação a Ele. Está sumariado aqui no verso 20. Mas antes, o verso 19, o que nós temos aqui é um juramento. Deus jurou. Nós encontramos Deus jurando algumas vezes ao longo das Escrituras. E aqui no verso 19, Deus fala assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Deus faz uma espécie de juramento aqui. E aí Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E no verso 20, ele fala assim, como deve ser o comportamento do povo. Primeiro, amando o Senhor teu Deus. Segundo comportamento, dando ouvidos à sua voz. E o terceiro, apegando-te a Ele. Como nós estamos iniciando um novo ano, irmãos, é sempre bom a gente ter diante de nós alguns propósitos para a nossa vida. Alvos, metas para a gente alcançar. Na vida profissional, né, na vida financeira, nos nossos negócios, é sempre bom a gente traçar alguns objetivos, né, com vistas ao alcançar aquelas metas. Nos relacionamentos, melhorar, né? Na vida espiritual, principalmente, né? Avançar um pouco mais, progredir um pouco mais na vida espiritual do que nós o fizemos o ano que nós encerramos. Ano difícil, né? Que nós vivemos, ano 2020, de muitos desafios para todos nós em todas as áreas, mas graças a Deus nós chegamos aqui, né? Deus cuidou de nós, nos livrou, preservou a nossa vida. Temos motivos para agradecer a Deus. Tem gente que fala que não vê motivo nenhum para agradecer o ano de 2020, que é um ano para ser esquecido. Mas eu entendo ao contrário, que é um ano para ser lembrado. Um ano de aviso de Deus para a nossa vida. E um ano, portanto, de nós agradecermos a Deus por estarmos aqui com vida, quando muitos já foram ceifados, né? Então nós temos que louvar a Deus. E como a gente começa um ano novo, a gente não sabe, mais uma vez, do que virá. É absolutamente desconhecido para nós o amanhã. Mas nós sabemos que Deus está conosco. E esse é o grande consolo do crente. Saber que, embora ele desconheça o futuro, né?
mas ele sabe com certeza que Deus está com ele, não vai abandoná-lo. Inclusive aqui em Deuteronômio é que tem essa promessa de que Deus promete para a nação de Israel que estará com eles e jamais os deixaria. E quando chega lá no final do Novo Testamento, o autor de Hebreus lembra essa promessa que está aqui. Ele cita lá, Deus diz, jamais te abandonarei, mostrando que os anos passaram, né, mas a promessa de Deus continua. Deus está conosco. Então eu quero que você guarde isso para viver esse ano de 2021, enfrentando os desafios que vierem. A gente não sabe se a vida vai sorrir para nós ou fazer careta, né, o que a gente vai enfrentar, mas Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Então a gente vai começar um ano, como eu disse, é bom a gente traçar um alvo para a nossa vida. Na vida espiritual, eu chamo a atenção dos irmãos para essas três colocações aqui, né? Deus fala para o seu povo, amando o Senhor teu Deus. Que tal termos como alvo para o ano de 2021, amarmos o Senhor nosso Deus mais do que o amamos no ano de 2020? Porque a Bíblia diz aqui em Deuteronômio mesmo, o mandamento de Deus para o povo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O amor que nós devemos nutrir por Deus não é um amor pequeno, não, é um amor grande, maior do que aquele que a gente tem pelas pessoas que são caras para nós, pois Deus deve ser a pessoa mais cara para nós, mais amado de nós. Amar o Senhor teu Deus. Deus fala isso aqui para o seu povo: entrem na terra amando o Senhor teu Deus. É interessante que o verbo aparece no gerúndio, né? Amando, uma ação continuada, o Senhor teu Deus. Que no ano de 2021, nós como igreja, como servos de Deus, possamos amar o nosso Pai Celestial, né, e aprofundar nesse amor ao nosso Pai Celestial, amando o Senhor nosso Deus mais do que todas as coisas. Irmãos, uma coisa que eu tenho preocupação comigo mesmo, e é uma oração que eu faço com frequência, pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, para que o meu coração não me engane, para que eu não substitua Deus por nada deste mundo, por nenhum bem, por nenhum momento. A gente corre o risco de nos apegarmos exageradamente às coisas temporárias e perdermos de vista o que nos é mais precioso, que é o nosso Deus, nosso maior tesouro. Então vamos prestar atenção nisso, né? Ó Senhor, me ajude a te amar mais, com todo o meu coração, como o Senhor requer, de todo o meu entendimento, né? Com todas as minhas forças. A gente empenha tanto, né, em outras coisas. Me ajude, Senhor, a te amar mais. Então esse é um destaque que eu faço. O segundo está aqui, ó. Deus falou, dando ouvidos à sua voz, escutando a voz de Deus. Esse é mais um desafio para nós. Vamos escutar mais a voz de Deus no ano novo. Nós começamos. E como é que eu escuto a voz de Deus? É lendo a Bíblia, é meditando na sua palavra. Hoje de manhã nós falamos desse texto aqui, mas usamos o Salmo primeiro. Falamos da bem-aventurança do homem que teme a Deus e que tem prazer na lei de Deus e medita nela dia e noite. Você quer escutar a voz de Deus? Medita nas Escrituras, faz uma meditação séria, diariamente nas Escrituras. Você vai ouvir a voz de Deus. Então Deus está dizendo isso para o seu povo. Ao entrarem na terra, amem o Senhor teu Deus, dê ouvidos à sua voz. A gente às vezes escuta tanta coisa, né? E não dá ouvido à voz de Deus, ao que Deus quer nos falar. Se você quer ouvir Deus falar, medite nas Escrituras. A Bíblia fala de Deus, do começo ao fim. Para ouvir Deus falar, nós precisamos escutar as Escrituras. Pregação autêntica,
leitura concentrada, fiel das Escrituras, Deus fala conosco através de uma frase, de uma palavra, de um bloco de texto, de um capítulo, de uma história, de uma narrativa. Deus fala conosco. Então, prestem bem atenção. Vamos adentramos o ano, vamos ter como alvo amar mais o nosso Deus, dando ouvidos à sua voz, e me chama mais atenção ainda a terceira frase, apegando-te a Ele. Apegando-te a Ele. Eu gostei muito desse verbo aqui, apegar. A gente se apega a tantas coisas nesse mundo, como eu já fiz referência anteriormente, e temos uma tendência, uma facilidade muito grande para a gente se apegar demais às coisas deste mundo. Pois o texto está nos dizendo, Deus está falando para o povo se apegar a Ele. O que é apegar a alguma coisa? Eu creio que é algo que dispensa explicação, mas é quando a gente gosta mesmo de uma coisa, e a gente agarra aquilo e não deixa aquilo, a gente tem perto da gente, num lugar muito caro para nós. É nesse sentido que o autor, que Deus está dizendo, que o povo deve se apegar a Ele, a Deus, e não às coisas, desapegar das coisas e se apegar a Deus. Por isso o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. É interessante, irmãos, Deus deixa claro para a nação de Israel que eles são totalmente dependentes de Deus. Veja o final do verso 20: pois disto depende a tua longevidade. O que é longevidade? É o esticar a vida. Disto que, se vocês fizerem essas coisas, amarem mais o Senhor teu Deus, dar ouvidos à sua voz, apegarem-se a Ele, a vida de vocês ganha extensão, aumenta, porque Deus é quem dá a vida, Ele é quem mantém a vida, e dá a vida de qualidade. Irmãos, na verdade, o importante não é viver muitos anos, mas é viver bem os anos que a gente vive. E a gente vive bem quando a gente vive para Deus, E aí Deus fala assim: para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Eu entendo que isso aqui foi escrito muito antes de Cristo, mas são orientações que valem para nós hoje muito bem. Se você quer ter um ano feliz, bem-aventurado, uma vida feliz, como nós vimos no Salmo 1, semelhante a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que tem a folhagem bonita, que no tempo devido dá o seu fruto, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Se você quer ter uma vida assim, próspera, abençoada e abençoadora, as chaves estão aqui para nos ensinar. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, empenha-te nisso. Deus está dizendo: escute a sua voz. O Senhor Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e Ele as conhece, e elas o seguem. Então, escute a voz de Deus, lendo mais a Bíblia, meditando mais na Bíblia, achando prazer nesse exercício, porque o Salmo diz lá, que aqueles que têm prazer na lei de Deus e nela meditam dia e noite, é que são os bem-aventurados. Talvez a gente precise redescobrir o prazer de meditar nas Escrituras, aquela meditação que você realmente quer entender o que Deus falou, onde cada expressão é importante, para nós, é cara para nós, e apegando mais a Ele, se apegando mais a Deus, às coisas dEle. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, das nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, as pessoas não têm, apesar das dificuldades, a gente não vê quebrantamento, mudança de vida. Basta um acenozinho de liberdade, as pessoas já caem na orgia, na bagunça,
não querem saber. Deus tem misericórdia, nós vivemos tempos difíceis. A igreja também tem passado por um tempo difícil, né? Então nós precisamos, mais do que nunca, amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Precisamos sim dar ouvidos à sua voz, às suas orientações, ao que Ele fala na Bíblia. E nós precisamos depender do Senhor, apegando-nos a Ele, né? Aprendendo a depender de Deus na nossa vida, constantemente. Eu gosto muito de Calvino quando ele fala que adegas e celeiros cheios não nos eximem de depender de Deus. Nós continuamos na mesma dependência de Deus. E é interessante, Deus alertou o seu povo assim, quando vocês entrarem na terra, morarem bem em casas boas, tiverem comida farta, prestem atenção para vocês não esquecerem de Deus, que foi Ele quem vos deu tudo isso. Porque a tendência quando as coisas prosperam é a gente relaxar. Agora eu não preciso mais de Deus. Lê do engano. Continuamos na mesma precisão, na mesma dependência de Deus. Porque nos lembramos daquela parábola do rico, né, insensato, que angariou muitos bens e achou que podia regalar e todos os seus problemas estavam resolvidos. Como muitos acham na virada do ano, né, que se ganharam na Mega Sena, resolveram todos os seus problemas. Muitos jogam mesmo, né? Não, continuam na mesma dependência de Deus, mesmo que tenham ganho 150 bilhões de reais. Não podem desfrutar nem um centavo sem a permissão de Deus, né? Então, irmãos, disso depende a tua vida, a tua longevidade, disse Deus. Que nós possamos viver um ano de 2021 vitorioso, aprendendo então, como nós vimos aqui, né? Amar o nosso Deus, escutar a sua voz e apegarmos mais a Ele. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Que Deus aplique ao seu coração, ao meu, né? Nos ajude para que a gente tenha um ano vitorioso, em nome de Jesus, né? Nós vamos também participar da Santa Ceia, neste momento. Você pode ir. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, de 26 a 30, a instituição da Santa Ceia. Mateus capítulo 26, de 26 a 30, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos diante da mesa do Senhor, sacramento da Santa Ceia,
quando através desses elementos nós nos lembramos da obra de Cristo na cruz do Calvário, sua morte ali, seu sangue ali derramado, para a remissão dos nossos pecados. Nos ajude, Senhor Deus, a participarmos da maneira correta, nos lembrando disto, do que Jesus fez por nós, da salvação, do perdão dos pecados que Ele conquistou ali com a sua morte, com a sua ressurreição. Louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor nos fortaleça com a Tua presença e que nós tenhamos mais forças contra o pecado, para Te agradarmos mais durante este ano, ó Deus. Tem misericórdia desta igreja. Abençoa-nos, perdoa-nos, limpa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Convido o presbítero José que nos ajude na distribuição dos elementos. Algum irmão deixou de ser atendido na distribuição do pão? A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados.
Todos foram atendidos na distribuição do cálice. Vamos nos colocar em pé para a gente orar mais uma vez, pois receberemos a bênção encerrando o nosso culto de adoração. Pedi o presbítero Roberto para orar. Verdade, Deus. Verdade, Deus. Amém. Amém, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Amém, Deus. Sim, Deus. Amém, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém.